Boa noite para todos. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor. Alguns aqui já me conhecem da rede, no nosso grupo de jovens. Por grupos pequenos também a gente tem ministrado por algum tempo, mas é sempre um prazer e um desafio muito grande trazer a palavra no culto de domingo à noite. E é com muita devoção e com muita alegria que eu recebi esse convite do Dei para trazer essa palavra hoje. Nós estamos no meio da nossa série Últimas Palavras, Conversas no Cenáculo. Nós estamos aprendendo sobre as várias conversas que Jesus teve com os discípulos antes da sua crucificação. O contexto é que Jesus se reuniu com os discípulos para a última refeição de Páscoa que eles teriam juntos, e ali estava antecedendo já a morte de Jesus, e Jesus começa a ter conversas de todo tipo com os discípulos, né? É interessante, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e normalmente, uma pessoa sábia, quando ela vai chegando, né, nos últimos dias da sua vida, ela diz palavras geralmente mais sábias ainda, né? Imagina o próprio Cristo, quanta sabedoria que não havia nele, imagina quanta verdade, quanta profundidade que não havia naquelas conversas. E essas conversas estão relatadas no livro de João, no Evangelho de João, entre o capítulo 13 e 17. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Vamos nos dedicar ao estudo da passagem de João, o capítulo 14, do versículo 15 a 31. E a gente vai aprender o ensinamento de Jesus, onde ele fala que o amor é a obediência, que quem o ama, o obedece. Se você, eu estou vendo alguns visitantes, se você também é da igreja e não pegou esse livreto, a gente tem esse livreto que é da série. E você pode pegar lá atrás na mesa de conexão, como diz o Jay, é free, né? É de grátis. Você pode pegar esse livreto para você acompanhar os estudos. Nós temos grupos pequenos que acontecem semanalmente, e nesses grupos pequenos nós estamos nos baseando em cima do que está nesse livreto. Tá bom? Então, se você é membro da igreja e ainda não pegou, você pode retirar depois na mesa de conexão lá atrás com a Yara. Nas últimas semanas, eu tenho assistido a uma série chama The Crown, não sei se alguns aqui já conhecem, né? Que conta a história da Rainha Elizabeth. É muito interessante, gente. Vale a pena assistir. Alguém aqui conhece? Já ouviu falar? Já assistiu? Algumas pessoas conhecem. Essa é a primeira série. Isso aqui é interessante. É a primeira série que eu estou conseguindo assistir depois que a Maria nasceu, 1 ano e meio depois, né? Na verdade, é um dos primeiros filmes. Até filme que ficou difícil de ver depois de um tempo. Quem tem filho pequeno aqui sabe dessa verdade. Alan, seu filho que vai nascer, o Caleb que está chegando nos próximos 15 dias, aproveita o carnaval para poder ver alguma série, algum filme que você gosta. É sério, gente, a gente começou várias séries e a gente foi parando, porque não dava, né? Você assistia um capítulo, 2 e depois já era, você perdia o ritmo totalmente. Mas voltando à série, essa série é muito interessante, porque ela narra a história da Rainha Elizabeth, que ainda é viva, né? Acho que já tem mais de 100 anos. E logo no começo da série, ela começa mostrando como que aconteceu para ela chegar ao reinado, né, como rainha. O pai dela era rei, e ele morre precocemente devido a problemas de saúde. Fumava muito, teve muitos problemas de saúde, e ele morreu precocemente. E ela, quando tinha seus 25 anos, ela já teve que assumir, né, esse cargo de rainha. Imagina, com 25 anos, você assumir um cargo de rainha. E uma das primeiras coisas que eu percebi na série, eu até estava falando com a Alessandra, e se você assistir, você vai ver, é que o ser humano... É muito difícil para o ser humano ele carregar esse título, né, de soberano. Tinha muitas horas que eles chegavam para ela e falavam, ó soberana, né? Ó, né, como se fosse um deus, né? Muitas vezes aquele papel é como um deus. Então é muito pesado para o ser humano esse papel. E ela se vê totalmente despreparada para assumir de uma hora para outra, né, esse título. E nos primeiros anos do reinado dela já começa a aparecer vários desafios. Um dos grandes desafios, a irmã dela, mais nova, a princesa Margarete, ela se apaixona por um dos serviçais do seu pai e deseja se casar com ele. Só que esse serviçal, ele já foi casado antes. Ele era separado, ele era divorciado. Nos dias de hoje, isso não seria problema, mas naquele tempo, a igreja anglicana, que é a igreja que tem na Inglaterra, né, mais forte, ela não aceitava
que uma pessoa que se separasse casasse novamente, a não ser em caso de morte. Então ela se vê no meio dessa situação, a rainha tentando a todo custo ajudar a irmã dela, a Margarete, a casar, mas do outro lado ela tem um compromisso com a igreja, porque a igreja era unida com a rainha era líder da igreja também ao mesmo tempo. E ela tinha feito votos, quando ela assumiu o papel como rainha, de que ela seria fiel aos princípios da igreja. Então você pode imaginar esse embate, né? A irmã dela pressionando ela para que ela liberasse esse casamento, e ela faz ali um lobby, conversa com o parlamento para que eles permitissem esse casamento, mas por outro lado, ela era a própria líder da igreja, então como ela iria lidar com isso? E o povo queria esse casamento, pelo que mostra na série, o povo achava legal, né? O amor entre um plebeu e uma princesa. E ela finalmente escolhe ser fiel e obedecer ao juramento de lealdade que tinha feito, né, quando assumiu a coroa. A problemática entre amor e obediência pode ser visto desde o começo da humanidade. Aqui a gente vê um exemplo de uma dificuldade entre essa questão de amor e obediência. Mas isso é antigo. No Jardim do Éden, a gente vê um Deus amoroso, criando o homem, colocando lá, dando tudo ao homem, e o que o homem decide fazer? O homem decide desobedecer e seguir o seu próprio caminho. Se você percorrer a sua Bíblia, você vai ver história a todo tempo, de pessoas desobedecendo, de Deus chamando pessoas ao arrependimento, e essa sempre vai ser a temática entre amor e obediência. Deus liberta o povo do Egito, promete uma terra a eles, dá um mandamento como forma de amor. Isso é interessante, Deus não deu um mandamento e falou, olha, se vocês obedecerem, eu vou libertar vocês. Não, Deus primeiro liberta o povo, promete a eles, né, prover para eles no deserto todas as coisas, promete a terra e dá um mandamento como forma deles amarem a Deus e uma forma de cuidado entre eles. Mas mesmo assim, você vai ver o tempo todo o povo se queixando, o povo desobedecendo. Os profetas, se você pegar todos os profetas, a todo tempo eles estão chamando o povo ao quê? Arrependimento. Arrependimento, obedeçam aos mandamentos do Senhor, volte-se ao Senhor. As profecias não eram nada mais do que isso, um chamado a voltar para Deus, a obedecer ao Senhor novamente. Em 1 Samuel, há um registro onde Deus fala que para ele é muito mais agradável a obediência do que sacrifícios. Né? A passagem conhecida. A relação entre amor e obediência nunca foi algo simples. Creio que todos concordam aqui comigo. Nunca foi uma equação fácil de solucionar. Em nossos dias, não soa nem bem você colocar junto na mesma frase, muitas vezes, amor e obediência. Você pode ser chamado de retrógrado. A palavra amor tem sido esvaziada de muitos de seus significados. A nossa sociedade tem tentado redefinir o significado de amor, colocando mais peso, porque o amor, ele engloba várias características, né? Mas colocando mais peso em algumas características, esvaziando outras características da palavra amor. Você vai ouvir sempre falar em amor nos nossos dias como tolerância, igualdade e liberdade. Normalmente vai ser essa temática do amor. E realmente, o amor tem que ser tolerante, o amor tem que trazer igualdade e o amor tem que trazer liberdade. Só que a ideia do mundo de hoje de amor está muito mais ligado à paixão. De um sentimento sem muito compromisso. Eu não posso dizer sem compromisso, não tem como julgar, mas sem muito compromisso. Onde o que importa, normalmente, a pessoa quando está em busca de um grande amor, ela normalmente, o que importa para ela é ela ser feliz, você vai ver muito isso, né? É ser feliz, é se encontrar, é ser verdadeiramente livre. Eu creio que nunca, isso é uma suposição minha, não tenho nenhuma tese, mas desde quando eu era criança até hoje, nunca se falou tanto de amor quanto nos nossos dias. Mas também nunca a gente esteve tão longe da real percepção de amor. Se você pegar, assistir um pouquinho de televisão, um pouquinho de filme, ou as redes sociais, você vai ver todo o tempo sendo falado dessa questão de amor. Todo o tempo está se falando sobre amor. Eu acho engraçado, às vezes eu falo com a Alessandra, né? Às vezes está passando uma propaganda do celular, de um plano de uma operadora, e ele vai tratar dessa temática de amor. Do carro, e vai tratar essa temática do amor. Do sabão em pó, o amor. Sempre nessa questão de aceitação, de igualdade.
assiste com essa percepção, sempre tratando com essa percepção de igualdade, de tolerância. A verdade é que as pessoas estão em busca de amor. As pessoas querem ser amadas. O ser humano deseja ser amado, isso é natural nosso. É uma busca legítima da nossa sociedade, das pessoas. É uma busca autêntica. Hoje, a gente está em domingo de carnaval, milhares de pessoas estão nas ruas à procura de diversão, de alegria, e você talvez discorde de mim, mas de alguma forma de amor. Porque, afinal, o mundo considera justa todas as formas de amor. Então, eles estão à procura de alguma forma de amor. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o amor? O que Jesus disse nessas conversas do cenáculo ao discípulo sobre amor e obediência antes da sua morte? O que Jesus tem a nos dizer? Vamos ler junto essa palavra, essa passagem, e descobrir o que o Senhor tem a nos dizer. Você pode abrir a sua Bíblia em João, tem ali também, a gente pode ler junto. É uma passagem grande, vou pedir que vocês me ajudem, tendo bastante atenção. João 14, 15 a 31. Vamos ler, vou só tomar uma água aqui. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? E começa assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Vamos fazer assim, gente? Eu leio o 14, o 15, vocês leem o 16. Eu leio o ímpar, vocês leem o par, ok? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não amará as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são meu Pai que me ouve. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Vocês me ouvirão dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me ouviram. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Essa é a Tua santa palavra. Senhor, quantas palavras de sabedoria, Pai, numa passagem só, Deus. Quantas palavras de verdade. Quantas palavras belas, Deus, e quantas palavras libertadoras, Senhor. Nosso desejo, Deus, é que o Senhor se revele mais a nós nessa noite, Pai. É que o Senhor se revele mais ao nosso coração, Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Deus, para que possamos entender, Deus, a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações diretamente, Pai. Que esse texto possa transformar a nossa vida, que a Tua palavra possa vir, Deus, e tocar a cada coração aqui nessa noite, Pai. A Tua palavra não volta vazia, ela é poderosa para sondar e para transformar os nossos corações, Pai. Nós pedimos que assim o Senhor possa falar e assim o Senhor possa fazer nessa noite, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.
Pode se sentar. Na semana passada, o texto anterior a esse, o pastor Jay, ele pregou sobre a passagem onde Jesus promete aos discípulos que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que eles, né? É um texto, como o próprio pastor Jay falou, muitas vezes evitado, ou muitas vezes as pessoas falam, não é bem assim, mas é a palavra de Jesus, e o pastor Jay desenvolveu bem essa questão. Que promessa maravilhosa, né? Fazer obras iguais ou maiores do que Jesus. Mas talvez em seu coração e no meu coração nessa noite, o nosso maior desejo, né? E o nosso desejo seja obedecer ao Senhor, seja obedecer aos seus mandamentos. Talvez a gente esteja lutando simplesmente por obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos. Se a gente ler com calma toda essa passagem, se você olhar com calma toda ela, você vai ver que há duas grandes temáticas nessa passagem. A primeira é a relação entre amor e obediência, que vai estar nos versículos 15, 21, 23 e 24. E a segunda é a promessa que Jesus faz do envio do Consolador, do Espírito Santo. Na verdade, esse é até o título dessa passagem, né? A grande realidade é que nós não podemos fazer as obras maiores e nós não podemos nem mesmo obedecer sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus começa falando, se vocês me amam, né, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus já começa falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O tema da obediência aqui está em total acordo com o ato de pedir coisas em nome de Jesus, que a gente estudou na semana passada. Você e eu, a gente não pode pedir nada, nem ver nenhuma promessa cumprida, se pensarmos que podemos manipular a Cristo em busca dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios fins. Jesus, dentro do capítulo 13, o capítulo anterior, ele já tinha falado do amor que ele tinha pelos discípulos. Jesus já tinha também ordenado que nós amássemos uns aos outros. E aqui, pela primeira vez no Evangelho de João, Jesus, ele fala do amor que os discípulos têm por ele, né? Pela primeira vez. A gente tem que ser cuidadoso por entender essa partícula C que Jesus usa ali, se vocês me amam. Até coloquei em negrito ali, né? A forma como Jesus usa essa partícula C, Jesus não está nem assumindo que os seus seguidores o amam, nem que não o amam. Ele nem mesmo está fazendo uma suposição, mas ele projeta uma condição. Presta atenção, isso é interessante, e estipula a sua consequência. Eles obedecerão ao que ele ordena. Isso é um futuro. Sempre quando eu li essa passagem, sempre quando vinha à minha cabeça, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu sempre imaginava muito essa frase naquele imperativo, né? Olha só, porque eu acho que, não sei, talvez na nossa língua, quando eu falo, se você me ama, você vai obedecer o meu mandamento. Você está entendendo isso como um imperativo. E, na verdade, isso aqui não é um imperativo. Na verdade, Jesus está falando uma condição futura. Jesus está projetando uma condição futura. Olha, se os meus discípulos, se vocês são meus seguidores, me amam, no futuro vocês vão obedecer os meus mandamentos. A ideia de amor está totalmente acoplada. A gente não pode separar essa separação que o mundo deseja fazer de amor e obediência. Jesus está falando, você não pode divorciá-las. Se você ama Jesus, se eu amo Jesus, nós vamos obedecê-los. Na Bíblia não existe o contraste entre amor e obediência. O mundo pode dizer que o amor não combina com a obediência, mas na Bíblia, a ideia bíblica de amor, não existe esse contraste. Em Hebreus, Deus vai falar que Ele disciplina o filho a quem ama. Então, a disciplina é uma forma de amor. Então, uma das marcas do amor verdadeiro dos discípulos pelo Mestre seria a obediência. A relação entre o amor por Cristo e a obediência a Cristo, ela aparece repetidamente nos ensinos de João, porque esse mesmo João aqui foi o João que escreveu as cartas de João. Em 1 João 5,3, João praticamente define o amor assim. João que é chamado o discípulo amado, né? Então, João fala muito sobre o amor. Se você pegar as cartas de João, ele vai falar muito sobre o amor. Porque João define assim, porque nisso consiste o amor. Acho que eu coloquei esse versículo. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E aí ele continua, os seus mandamentos não são penosos. Na mesma carta, João escreve, seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João demonstra que o cumprimento
que cumprir o mandamento de Deus é o mesmo que crer no nome de Deus, no nome do Filho de Deus. Ou seja, a gente tem que ter isso muito claro em nossa mente. A partir do momento que eu e você, que a gente crê, ou que você creu um dia na mensagem do Evangelho, no Filho Jesus Cristo, você já estava cumprindo o mandamento de Deus. João também ele faz uma afirmação que é muito interessante. Ele fala: os seus mandamentos não são penosos. Mas por que muitas vezes a gente vive com o sentimento de que obedecer os mandamentos do Senhor é algo pesado? Sejamos sinceros, gente. Muitas vezes a gente tem esse sentimento de que obedecer a lei do Senhor é algo pesado, que obedecer os mandamentos do Senhor é algo penoso. Se João está falando, seus mandamentos não são penosos, por que muitas vezes a gente tem esse sentimento? Diferente daquilo que os homens imaginam, o mandamento de Deus é crer. Isso é muito interessante. O que não demanda, e crer não demanda eu fazer nada. Crer não demanda eu realizar várias coisas. Crer me demanda crer, né? Todas as religiões ou filosofias, tudo que existe no mundo, qualquer outra religião, até a religião que não está pautada sobre o Evangelho, ela vai te dar uma lista de coisas que você tem que fazer para ser aceito diante de Deus. Faça isso e você vai ser aceito. Essa é a base de toda a religião, de toda a filosofia. Viva assim e você vai ser amado. Na verdade, se a gente comparar as ordenanças humanas no intento de alcançar a salvação, veremos que os mandamentos de Deus são infinitamente mais leves e mais suaves do que qualquer ordenança que os homens façam. Às vezes a gente vê muitas religiões, muitas coisas surgindo com um aspecto bonito. Talvez até mesmo essa modernidade tardia, que é esse conceito que a gente está falando muitas vezes, que hoje domina a mente das pessoas, a questão de tolerância, a questão de igualdade, isso é bonito na essência. Mas se você não tem o amor de Deus no profundo, você não vai conseguir tolerar a longo prazo e amar a longo prazo, porque a gente só consegue amar verdadeiramente quando a gente é amado por Deus. Então, se a gente comparar as ordenanças humanas, nesse intento, nesse desejo de nos fazer aceitos, de sermos salvos, você vai ver que os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, são infinitamente mais leves e suaves. Jesus, em certo momento, falando sobre os fariseus, Jesus vendo a prática dos fariseus, né? Todo mundo aqui sabe como eram as práticas, eles eram pesadas. Jesus chega a falar assim: pois eles, né, os fariseus, colocam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, nem com o dedo querem movê-lo. É isso que a religião muitas vezes quer fazer. Aí talvez você diga: então é somente crer? Eu costumo dizer, e isso foi uma coisa que eu vi no meu próprio relacionamento com Jesus, que é muito mais fácil eu fazer algo do que crer de todo o coração. Muitas vezes o homem prefere carregar a cruz por quilômetros, subir uma escadaria de joelhos, fazer uma oferta, participar de todas as programações da igreja, e nós, como cristãos, muitas vezes evangélicos, nós estamos cheios de manias, cheios de coisas para nos fazer sentirmos mais aceitos por Deus do que simplesmente crer. Crer de todo o coração é muito mais difícil do que fazer algo. Sabe por quê? Porque demanda a renúncia do meu eu, demanda a entrega da minha vida, de todo o meu ser. Se eu falar para você: faça isso e você vai ser salvo, cara, eu saio correndo, faço. Agora, se eu falar creia, e nesse crer tem envolvido que você tem que aceitar que você não é uma boa pessoa, que você não é tão bom quanto você pensa, que você carece de um Salvador para controlar toda a sua vida e para te salvar, porque você é um pecador. Aí você pode falar: não, peraí, eu não sou tão mal assim, eu sou uma boa pessoa. Então, eu não quero entregar a minha vida para Deus, porque do jeito que está seguindo, está muito legal. Eu não quero dar o controle da minha vida para alguém. Então me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, mas não fala para dar o controle para alguém. É muito mais fácil para o homem fazer alguma coisa do que crer de todo o coração. Porque muitas vezes, quando a gente faz algo, a gente sente como se a gente estivesse no controle. Na verdade, a gente só tem essa sensação, porque a gente não está no controle da nossa vida. Então, podemos dizer que para obedecer é necessário crer. Estão seguindo comigo o raciocínio, gente?
crer de todo o coração e assim obedecer. Certa vez, algumas pessoas, alguns homens chegaram para Jesus e perguntaram para ele: o que nós devemos fazer para executar as obras de Deus? O que eles deveriam realizar para ser servos de Deus? Eu acho essa resposta uma das respostas mais fantásticas de Jesus. Parece que ele fala assim: a obra de Deus é essa. Você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é essa. Deus não fala, faz isso, vai lá. Deus fala assim, crê naquele que Ele enviou. Espera aí, o cara chega para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer para ser um servo de Deus, e Jesus responde, a obra de Deus é essa, crê naquele que Ele enviou. Então você pode talvez estar se perguntando, você vai falar hoje sobre amor e obediência, sobre mandamentos, mas a verdade é que eu não preciso fazer nada. A resposta para essa questão é dupla, né? É sim, mas é não. Sim, essencialmente, o mandamento de Deus é crer no Filho de Deus, como nós vimos. Mas também nós sabemos que o Senhor nos deixou vários mandamentos. A gente vê na Bíblia, viver uma vida de santidade, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas, cuidar dos órfãos e das viúvas, amar ao próximo, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, são mandamentos que o Senhor nos deu também. Mas a obediência a esses mandamentos, se você não entender esse primeiro ponto, que o primeiro mandamento do Senhor é crer, você vai tropeçar nas pernas e a sua caminhada vai ser sobre religião e não sobre o Evangelho. Se você não entender esse primeiro ponto, você vai partir para o segundo ponto da obediência aos mandamentos do Senhor como algo pesado, que é essa sensação que a gente muitas vezes tem no nosso coração. A obediência aos mandamentos, a esses mandamentos, alguns que a gente citou aqui, deve vir de um coração que entende e crê que Ele é o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E sendo assim, reconhece como Senhor sobre todo o universo, especialmente sobre cada área da nossa vida, da minha e da sua vida. Então, se talvez você esteja aqui nessa noite, e se você pode fazer uma avaliação honesta e sincera do seu coração, da sua vida de obediência ao Senhor, se você muitas vezes não tem levado uma vida de obediência, se eu muitas vezes não tenho levado uma vida de obediência ao Senhor, pode ser que a gente considere Jesus como um grande mestre moral, como um cara bacana, que tinha palavras legais, como um cara de respeito, mas não como dono, como Senhor da minha vida. A obediência do cristão ao mundo, a obediência do cristão mostra ao mundo que nós um dia dissemos sim a Jesus. Por outro lado, você pode ser um cara que ama Jesus, que ama a Deus, que já confessou a Ele, que já entregou sua vida a Ele, e a gente sabe que a gente vai continuar nesse embate, né? Paulo, que era Paulo, ele chega a falar, quando eu leio Paulo falando isso, eu falo, Senhor, tenha compaixão de nós, né? Ele chega a falar, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. E aí ele fala, né? Pô, a gente ainda está nesse corpo mortal. E ele sabe que esse embate vai ser até o final da vida. E Jesus sabia disso. Jesus, naquela conversa com os discípulos, Jesus, logo ao falar sobre os mandamentos, é muito interessante, porque eu comecei a ler esse texto e eu vi que logo quando Jesus fala, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Logo na sequência, Jesus sabendo da nossa incapacidade de obedecer, Jesus sabendo da incapacidade dos discípulos dele de fazer qualquer coisa boa sem ele, porque o próprio Cristo falou, sem mim vocês nada podem fazer. E se Jesus está indo para o Pai, a gente tem um problema aqui, não tem? Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada, para os discípulos e para os seguidores. E aí Jesus vai para o Pai. Então Jesus, ele promete outro Consolador. Nós não podemos obedecer ao Senhor sem o Espírito Santo. A gente pode listar aqui, então, duas consequências do amor dos discípulos. Eu acho que está... Não, acho que não está, não. Do amor dos discípulos por Jesus. A primeira, a obediência. Os discípulos de Jesus obedecerão a Jesus. E o segundo, o pedido de Jesus ao Pai para lhes conceder outro conselheiro, para estar com eles para sempre. O amor dos discípulos por Jesus
não deve ser visto como um preço pago por esse dom, o Espírito Santo. Não é porque isso não é um preço pago para alcançar o Espírito Santo ou amar Jesus. Não. Jesus estava descrevendo um conjunto de relações essenciais, não um conjunto de condições motivadoras. Seus verdadeiros discípulos, seus verdadeiros seguidores o amarão, eles obedecerão. E ele, Jesus, por sua vez, rogará ao Pai, pedirá ao Pai para enviar, e o Pai, ele ainda fala, e o Pai que não lhe lega nada, lhe enviará outro conselheiro. É interessante, porque no grego, e eu ia falar uma palavra em grego aqui, o Leandro está falando assim, ó, se você falar alguma palavra em grego, depois eu vou olhar e falar, de onde você tirou essa palavra, está errado. Então, tenha compaixão de mim, eu não mal falo inglês, quanto mais o grego, né? Mas é muito interessante, porque esse termo, conselheiro, no grego, é paráclitos, que literalmente significa alguém que é chamado de lado. Aquele chamado para ajudar. É um defensor, um amigo no tribunal, utilizado como referência equivalente a um advogado de defesa. Eu não sei quantos já precisaram de advogados, eu nunca tinha precisado de advogado na vida, gente. Na semana passada eu precisei ir para um caso de um carro que eu vendi, deu algum problema, e eu fui para uma audiência, né, com um advogado, até meu primo, e eu estava pensando nessa questão, e quando muitas vezes o outro rapaz ia falar alguma coisa que eu não concordava, eu queria falar na hora, e meu primo dava um chute, falava, fica quieto, você não fala agora, né? E aí eu ia falar, dava quase um beliscão, fica quieto. Aí ele me chamou a atenção no final, você não pode falar nada, só quando você for chamado. E essa é a ideia aqui do conselheiro, do advogado de defesa. Assim como Jesus estava com os seus discípulos, muitas vezes, naqueles momentos onde eles não sabiam responder, e Jesus estava ali para com sabedoria responder, para com sabedoria poder dar livramento, o Espírito Santo vai fazer essa mesma função na vida dos discípulos. Jesus está prometendo isso. E o fato de ser o outro consolador, Jesus fala o outro conselheiro, quer dizer que equivale ao mesmo trabalho que Jesus fazia com seus discípulos. E quer dizer também que essa é uma promessa de Deus para nós. Quando muitas vezes o próprio Senhor vai nos dar, o próprio Espírito que vive em nós, vai nos dar sabedoria e entendimento para agir nas situações da vida. Agostinho, falando sobre o Paráclito, né? Espero que o Leandro depois não fale, não é Paráclito, vai mais fundo, e ele diz assim, o Espírito é o vínculo do amor que une o Pai e Filho, e é a expressão plena do amor que flui entre o que ama e o amado. Os discípulos são amados pelo Pai e pelo Filho, e agora recebem o mesmo Espírito, sendo introduzidos por Ele no ciclo do amor divino, e capacitados a corresponder a este amor e evidenciá-lo um pelos outros e por toda a humanidade. Então, Agostinho fala, ele vai mais profundo, ele fala que o amor que o Pai tem pelo Filho, o vínculo, é o Espírito, e é a expressão plena que flui entre quem ama e quem é amado. Os discípulos serão amados pelo Pai e pelo Filho, e agora recebem o mesmo Espírito. E é lindo quando ele fala, sendo introduzidos por Ele no ciclo do amor divino, o ciclo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós o reconhecemos como Senhor, o Espírito é dado para nós. E aí sim, nós somos capacitados a corresponder a esse amor. E aí sim, nós somos capacitados a evidenciá-los um pelos outros e por toda a humanidade. Jesus faz outra afirmação também. O mundo não pode recebê-lo. Logo que Jesus faz essa afirmação, Judas, né, e até fala, não Iscariote, fala, Senhor, por que o mundo não pode recebê-lo? E certamente os discípulos estavam loucos para que Jesus mostrasse toda a sua glória e poder, né, e mostrasse, comprovasse que os discípulos não fizeram uma escolha errada, mas que realmente Jesus era alguém poderoso, o Messias prometido. E aí ele fala, não, por que você não vai se revelar só a nós? Revela a todo mundo também. Deixa o mundo ver como o Senhor é cheio de glória e majestade. Mas Jesus, ao declarar que enviaria o Consolador aos discípulos, ele deixa claro que o mundo não pode recebê-lo. Aqui Jesus diferencia seus discípulos do mundo. E o mundo é a ordem em rebelião contra Deus. A verdade é que o mundo não conhece a Deus.
E se o mundo conhecer a Deus, ele deixa de ser mundo, né? Ele torna-se discípulo. Você não concorda comigo? Deixa de ser mundo. Nesse momento, Jesus está focado em explicar aos seus discípulos que o Espírito Santo virá para ajudá-los quando ele for. Em relação ao mundo, Jesus vai tratar isso mais para frente. A gente deve estudar em algumas semanas, quando Jesus ele fala sobre o Espírito, que quando o Espírito vier, em João 16, vamos ver quem é crente aqui agora, quem conhece a Bíblia, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus também faz outra afirmação, porque ele sabia do coração dos discípulos. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Você pode imaginar o sentimento que havia no coração daqueles discípulos nesses momentos que antecederam a morte de Jesus? Eram homens que deixaram tudo para seguir a Cristo. Por isso essa questão de Judas. Mas por que você não se revela a eles? Foram homens que deixaram profissão, deixou família, deixou todas as coisas para seguir Jesus. E durante anos, por 3 anos, eles caminharam com Jesus dia a dia. E quando os fariseus vinham ali para cutucar Jesus, Jesus tinha palavra de sabedoria. Pedro chega a falar: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles veem Jesus fazendo sinais e maravilhas. Eles veem Jesus ressuscitar mortos. Ele vê todo o poder de Deus em Jesus. E agora, nesse momento, Jesus chega para ele e fala assim: olha, conversas francas, eu estou indo para o Pai. O coração dos discípulos deve ter ficado angustiado, pesado. Acabou. Está acabando. Para a gente que lê hoje, a gente já consegue ter essa percepção. Imagina naquele momento, onde eles não conheceriam do futuro, eles não saberiam do futuro que aconteceria. Quantos de nós, em algum momento, em algum grau, experimentou essa sensação de desesperança, de estar órfão, de abandonado, esquecido, muitas vezes até mesmo por Deus? Certamente. Cada um aqui já teve momentos assim, de solidão, de abandono. Talvez hoje você pode ter esse sentimento estourando no seu peito. De sentimento, de abandono, de desesperança. A gente ouve más notícias o tempo todo. A gente ouve más notícias, violência, corrupção, falta de emprego, e a gente muitas vezes é cercado por tantas más notícias, e a gente se sente abandonado, como órfãos no mundo. Mas Jesus, Ele tem promessa de não abandonar os discípulos, e Ele tem promessa de não nos abandonar. Nós temos que crer de todo o coração nas palavras do Senhor. Ele prometeu também que voltaria para buscar os discípulos, e Ele prometeu que voltará para nos buscar. Nós precisamos nos lembrar disso a todo tempo. Estava conversando com o Leandro essa semana, e ele está falando justamente disso, quando Jesus fala para que nós não estejamos inquietos, que nós devemos crer no Pai e no Filho, porque tem uma morada preparada para nós. Nós precisamos nos lembrar de que Jesus foi preparar uma morada para nós. Se você é cristão, se eu e você, nós somos cristãos, e nós confessamos a esse Senhor, nós temos que ter o nosso coração seguro em Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, Jesus promete o seu próprio Espírito aos seus discípulos e a nós. Que tamanha prova de amor! É disso que Agostinho está falando. Nós somos introduzidos nesse ciclo de amor. E essa verdade, gente, não deve ser somente confessional. Eu posso somente falar. Essa verdade deve ser uma verdade experimentada pelo nosso coração, vivida. Porque caso você não viva essa verdade do Espírito como consolador, as promessas de Jesus se tornam vazias. Elas vão se tornar vazias, como palavras jogadas ao vento. Teve um teólogo alemão, que eu nem vou usar falar o nome, porque é muito difícil, que ele falou algo muito sério e muito real. Ele falou que nos nossos dias, ele era do século passado, ele disse, no século XX, a gente pode trazer para hoje, a consciência da presença do Espírito tem, de forma ampla, desaparecido, mesmo na comunidade dos fiéis. Mais uma vez, a consciência da presença do Espírito Santo, tem de forma ampla desaparecido, mesmo na comunidade dos fiéis. Ele ainda continua, é possível afirmar que a única pessoa que pode entender as palavras sobre o Espírito é aquele que já experimentou a presença do Espírito. Você só pode entender
as palavras do Espírito, sobre o que a gente está falando, se você já experimentou a presença do Espírito Santo, se você já experimentou esse toque doce, esse consolo do Espírito Santo, se você já foi consolado por Ele, seus momentos de dor, de solidão, seus momentos de inquietação, a quem você recorre? Quem te consola? Aonde você tem lançado a sua ansiedade? A quem você clama? A quem eu clamo? Ninguém pode nos consolar tão bem quanto o Espírito de Deus. Ninguém. Ele é o próprio Espírito de Deus, capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui sabem, já experimentaram desse toque doce do Espírito. Eu me lembro quando eu pude experimentar, acho que pelas primeiras vezes, essa presença doce, consoladora do Espírito. Era por volta dos meus 15 anos. Eu passei uma fase muito dura na minha vida, de separação entre meu pai e minha mãe, e foram anos muito traumáticos, muito doloridos, e eu tinha esse sentimento, muitas vezes, de estar órfão, né? Meu pai saiu de casa, é duro, a minha mãe entrou num processo de depressão tenso, e muitas vezes, quando eu chegava em casa, era como se eu tivesse órfão. Desculpa, gente, como eu me emociono ao lembrar disso. Eu podia muitas vezes entrar e sair de casa, eu e minhas irmãs, e muitas vezes não era nem percebido por minha mãe. Não por culpa dela, por ela estar naquele processo de depressão, e meu pai ter saído de casa. E eu continuei a levar minha vida, eu já não participava de nenhuma igreja, cresci na igreja, mas eu não participava de nenhuma igreja. As únicas vezes que eu lembrava de Deus era quando alguém falava para mim que alguém tinha morrido. Aí meu coração falava, caraca, se Jesus voltava para o inferno, aquela sensação, né, que a gente tem, eu preciso voltar para a igreja, né? Eu preciso buscar Deus, um sentimento de medo, e Deus, pela infinita graça e bondade dEle, quando eu estava, acho que por volta dos meus 17 anos, Ele me alcançou. E essa que foi uma das fases mais duras, foi a fase mais doce da minha vida. Eu lembro que eu voltava dos cultos, né? Eu participava da igreja presbiteriana na época, e eu voltava dos cultos para casa, sabendo que o cenário seria horrível, mas a minha sensação era uma alegria e uma paz, que eu queria gritar para todo mundo na rua, cara, eu queria falar para todo mundo, aceita Jesus, tem esse Espírito. Eu chegava em casa cheio de esperança, queria orar pela minha mãe, queria falar para ela sobre Jesus, mesmo que ela tivesse a vida inteira dentro de uma igreja. Eu cria naquilo que Deus poderia fazer, na obra maravilhosa, porque o Espírito Santo, o conselheiro, estava presente ali. Essa obra do Espírito é maravilhosa. Nós precisamos de consolo em meio às nossas dores. Você pode procurar consolo com amigos, você deve procurar aconselhamento, mas ninguém conhece tão bem o seu coração quanto o Espírito Santo. E ninguém vai te dar palavra de vida eterna como Jesus. E naqueles dias meu coração estava cheio desse sentimento. Em meio a dores e a guerra, eu tinha uma paz que era indizível, um sentimento que era maior do que todas as coisas. E essa é a paz que Jesus promete. Essa é a paz que Jesus promete aos seus discípulos. Ele deixa uma promessa linda no versículo 27. Ele diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Sabe o que é a paz de Jesus? É a paz de quem foi provado até a morte e venceu. É a paz de quem venceu todas as coisas, de quem passou por tudo. E essa paz é a paz que Ele nos dá. Não é a paz como do mundo, uma paz escapista, onde você foge dos problemas para ter paz. É uma paz que, mesmo em meio à guerra, às situações da vida, a gente encontra amor, a gente encontra quietude na nossa alma. E Ele continua, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. O maior exemplo de obediência está no próprio Cristo.
A gente poderia falar de amor e obediência e falar, vamos concluir falando de 3 passos que a gente tem que dar para ser mais obediente. Faz isso, faz aquilo. Isso não é o Evangelho. O maior exemplo de obediência está no Cristo. No versículo 29, a gente vai encaminhando para o fim. Ele diz aos discípulos de antemão o que iria acontecer. Ele diz que irá para o Pai. E que quando isso acontecer, eles devem se lembrar que ele já tinha avisado. Olha, quando eu for, se lembrem, eu avisei vocês. No versículo 30, ele diz que o príncipe desse mundo está vindo, Satanás. Por isso ele fala, não vou falar mais sobre esses assuntos. Mas algo tem que ficar claro, é que a vinda de Satanás não tem nada a ver com a crucificação de Jesus, no ponto de que, Satanás armou uma pegadinha e pegou a Jesus. Não. Jesus diz assim no 31, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. A perfeita descrição entre amor e obediência. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, Jesus está falando de amor, e faço o que o Pai me ordenou. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou para a cruz, sabe por quê? Porque eu amo o Pai. Porque eu amo vocês. E é isso que o Pai me ordenou, que eu viesse, desse a minha vida por vocês. Se isso não nos impulsionar a amar a Deus, eu não sei o que pode nos impulsionar. Se isso não me levar a amar, a ter um coração devoto e uma alegria alegre a Deus, eu não sei o que pode nos levar a amar a Deus, a obedecer os mandamentos dEle. Nenhum outro ato de amor que nós fazemos chega perto desse ato de Jesus. O seu amor não era egoísta ou interesseiro. Em Filipenses 2, nós temos a descrição que fala que Jesus se esvaziou da sua glória, deixou os céus, tornou-se semelhante a homens, e é interessante, enquanto homens estão tentando tornar rei, como da rainha, e carrega um fardo que é insuportável, um Deus que se torna homem, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. E como se isso já não fosse suficiente, Jesus, o próprio Deus, o próprio Criador de todas as coisas, se sujeitando à humanidade, sujeitando a viver entre homens, como se isso não fosse suficiente, em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é a perfeita definição entre amor e obediência. A gente pode procurar histórias lindas entre sacrifícios, de pais a filhos, de pessoas que se sacrificaram por sua nação, nada chega perto do sacrifício de Cristo, do amor que Cristo teve pelos seus. Nós só podemos obedecer, amar e obedecer aos mandamentos de Deus hoje, porque um dia Jesus veio à Terra e fez esse caminho possível. Você só pode amar Deus hoje, você só pode pensar em amar Deus hoje, porque um dia Jesus veio e fez esse caminho possível. Ele tornou o caminho de Deus a Deus possível. E Ele não exige nada. Ele não chega para você e faça isso. Ele chega, creia que eu sou filho de Deus. E crer, como a gente já falou, demanda entregar todas as áreas da nossa vida a Ele. Ao olharmos para esse Cristo, todo o nosso sentimento de orgulho, de possessão, de coisas que são nossas, como se algo nessa vida fosse nosso, se esvai. Ao entendermos esse perfeito conceito entre amor e obediência, podemos ver e podemos sentir quão pecadores somos. Nós somos pecadores, os maiores pecadores de todos os homens. Cada um de nós deve se sentir assim na presença de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o quanto amado nós somos. Tim Keller fala que você é muito mais pecador do que você imagina e é muito mais amado do que você imagina. E é uma definição muito bonita, e realmente é essa sensação nossa, ao entrar na presença de um Jesus cheio de glória, mas que se humilhou e veio aqui, habitou entre nós e nos fez tamanhas promessas. Quer obedecer os mandamentos do Senhor? Quer viver uma vida mais obediente ao Senhor? Não tem passo. Tem um passo, na verdade. Olhe para Cristo. Olhe para a vida dele. Olhe para os evangelhos. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não tem nenhuma outra forma de você ser mais obediente a Jesus, aos seus mandamentos, do que olhar para a cruz.
Ame-o, deixe transformar todos os seus afetos, deixe transformar sua mente. Então, a obediência será como uma resposta leve e suave, natural e suave. Não como algo, como a gente estava falando, onde os mandamentos de Deus, por vezes, para nós, parece algo pesado. E mesmo naqueles momentos onde obedecer ao Senhor parece parecer pesado, algo difícil aos nossos olhos, mas se a gente olhar para Jesus, a gente verá que primeiro Ele nos amou, Ele deu o passo em direção a nós, e Ele nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E se você não conhece a Jesus e não entregou o senhorio da sua vida para Ele, é o caminho mais seguro, é o caminho mais lindo de obediência e amor. É o único lugar onde você vai encontrar o verdadeiro amor. O mundo procura um amor que é incondicional. O mundo procura um amor que é incondicional. Mas o mundo só pode achar isso em Jesus. E somente se Jesus se revelar ao mundo, às pessoas, é que elas podem entender essa perfeita junção entre amor e obediência. E quando nós entendemos isso, nós vivemos vida em obediência. Nós obedecemos o mandamento do Senhor, ide, fazer discípulos, não porque é algo pesado, mas porque eu quero falar para as pessoas desse amor que me alcançou. Eu posso obedecer ao Senhor de ajudar as viúvas, como uma resposta de amor. Eu posso obedecer ao Senhor para me santificar mais, mas não como algo pesado. As minhas provações, as minhas lutas com pecados secretos, elas vão fluir mais naturalmente, porque é algo que vem como resposta a um amor que me foi dado, e não é algo pesado no meu coração. E se a gente olhar para Cristo, a gente vai ver os braços dele abertos a nós, nos chamando para crer, porque crendo a gente pode ser mais obediente, crendo a gente vai ser obediente, e a gente vai sempre se lembrar que a gente é muito mais pecador do que a gente imagina. Porque quando a gente está na presença desse Deus Santo, a gente não se engana, a gente sabe que a gente vai falhar. Mas a gente sabe que Jesus fez um caminho seguro e possível até Deus. E nessa consciência, eu vou poder ser mais obediente ao Senhor. Eu vou crescer em obediência ao Senhor, como uma resposta a esse amor que me foi dado. Amém? Vamos orar? Senhor, como é maravilhosa a Tua graça, Pai. Como seus mandamentos são agradáveis e suaves, Pai. Quão bondoso é o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E o Senhor nos chama simplesmente a dar uma resposta em amor ao Senhor. O Senhor não nos chama a fazer algo como uma resposta, mas o Senhor nos chama a amar o Senhor. E te amar, e no amar ao Senhor nós vamos te obedecer de todo o coração. Se há pessoas aqui nessa noite, Deus, que sentem dificuldade, Deus, em amar o Senhor, Deus, mostra quão doces são os Teus mandamentos, mostra quão doce é a Tua presença. Espírito Santo, eu peço que o Senhor se faça presente em nossos corações, consola os aflitos aqui essa noite, consola aqueles que se sentem órfãos, consola aqueles de espírito quebrado, Senhor. O Senhor é o Deus que está perto, o Senhor é o Deus que se faz perto, se faz presente. Se há pessoas aqui ainda que não Te conhecem, que elas possam entregar a vida de todo ser ao Senhor, sabendo que o Senhor tem as palavras de vida eterna, e que obedecer ao Senhor é melhor do que tudo, é agradável. Nos ajude a entender isso no dia a dia de nossas vidas, Senhor. Nos ajude a nos lembrar que o Senhor fez esse caminho possível, que somente pelo Teu Evangelho, somente pela obra do Senhor na cruz, nós podemos ser os mais amados de todos os homens, mesmo sendo tão pecadores. E assim nós cresceremos em devoção e obediência ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crescer nisso. Essa é a nossa oração, Senhor.